Olá, sejam bem-vindos. Quinta-feira, não, desculpe, terça-feira, dia 15 de outubro, estamos chegando cada vez mais próximos do final do ano. Espero que você esteja aproveitando a vida para tornar a tua vida melhor ainda. Amigos entrando aí, sejam bem-vindos, é um prazer aqui. Hoje nós temos mais um convidado especial. Eu tenho trazido para as nossas lives pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu vejo que têm competência, que são pessoas diferenciadas. E hoje nós vamos ter uma conversa de bar, né? Uma conversa mais simples sobre boteco, sobre negócios de boteco. Então, vamos ter um amigo muito legal aí que nós vamos conversar, o Giliard Dalla Rosa. Em seguida, eu vou estar convidando ele e espero que vocês aproveitem o máximo, tá? Que vocês aproveitem, quer entrar com alguma dúvida, aproveita. Vale a pena a gente buscar conhecimento de quem já tem. E o Giliard é uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, tem muita competência no que faz. Boa noite, meu amigo Giliard. Tudo Como é que bem? tá, Bruno? Tudo bem, tudo certo, tudo Tudo. especial por aqui. Teu som está vindo perfeitamente bem, tá? Sem problema nenhum. Beleza. É uma satisfação ter você aqui. E quem me conhece sabe que a gente vai falando, não enrola muito, né? Então, eu sempre procuro trazer o convidado logo do início, sem ficar muita enrolação, mas eu queria sempre dizer para ti, busque conhecimento, busque mudar tua mente, teus pensamentos, tua forma de pensar, de sentir, de agir, que dessa forma você promoverá mudanças na tua vida. Não adianta eu querer mudar minha vida sem mudar a mim. Minha vida só vai mudar de verdade se eu modificar alguma coisa em mim. Meu negócio só vai mudar de verdade se eu mudar minha mentalidade de gestor, minhas ações como gestor, como líder. Então, aproveite o máximo conhecimento. Seja bem-vindo, Jefferson. Seja bem-vindo, Fernanda. Seja bem-vindo, Almir. Seja bem-vindo a todos. Prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje, o convidado Giliard da Rosa, da cidade de Erechim. O Giliard tem um negócio junto com a família dele, a irmã dele, Bárbara, um negócio muito bonito, um E com a empreendimento esposa também. maravilhoso. Com a Ah, esposa também. a E com a esposa também, esposa também. Isso verdade, aí. um abraço para ela também. É, e é um negócio que tem sentido, é divertido, é bem atendido, comida saborosa, deliciosa, é um negócio assim que promove a união de pessoas. Que negócio é esse? Boteco, tá? Então, vou deixar o Guilherme da Rosa começar a falar com vocês e eu vou provocar várias perguntas para eles. Mas vocês podem fazer pergunta para nós. Sejam bem-vindos a todos agora. Boa noite, Gilmar. Tudo bem, Tudo bem? Bruno? Boa noite. Bom, então vamos lá, vou conversar um pouquinho, falar um pouco do meu negócio aí, em que eu sou o representante hoje aqui da turma. Então, a gente, É de você, a tua formação, irmã e a da esposa, minha né? esposa, é isso aí, nós somos três pessoas, é uma empresa familiar, né? Nós, inicialmente, minha formação de engenheiro mecânico pouco me ajudou nessa parte de gastronomia, mas na de bar um pouco mais. E aí iniciamos o negócio em 2014, esse negócio de alimentação, herdado um pouco aí da família da minha mãe, e em 2016 inauguramos o Galgo, que é um bar que iniciou aqui na cidade de Erechim, focado assim em cervejas artesanais e uma gastronomia também diferenciada. Então a gente uniu três pessoas, eu, a minha irmã e minha esposa, cada um com habilidades distintas para que a gente pudesse se complementar. E inicialmente, hoje faz mais sentido, a gente tem áreas definidas, assim, cada um atua numa área, mas inicialmente mais se tinha vontade mesmo, né? E se vislumbrava uma oportunidade de mercado naquele momento nessa região. E então iniciamos esse bar aí que é um sucesso aí agora. Daqui 30 dias fecha aí 8 anos de existência aqui na nossa cidade. Já temos algumas outras unidades espalhadas aqui na região sul do Brasil também, poucas, né? Mas estamos numa expansão bacana e hoje nos encontramos, assim, definitivamente nesse bar aí. Faz muito sentido estar nesse negócio e fazendo o que a gente faz, sabe? É algo que a gente gosta muito.
nos sentimos muito bem em fazer o que a gente faz, e eu acredito que isso também é um diferencial, porque fazer o que a gente gosta normalmente traz resultados mais favoráveis, né, mais interessantes e tal. Não deixa de existir dedicação, empenho, né, mas é mais, junta também com um pouco de satisfação, é mais prazeroso de fazer. Não é obrigado para ter sucesso que você tenha que gostar. Vamos ser bem prático. Algumas pessoas estão no negócio apenas porque é uma oportunidade boa de ter sucesso, negócio, dinheiro, e outros entram e gostem. Agora, aquele que gosta do que faz, é claro que vive muito mais satisfeito. A realização é muito maior. Então, se eu puder aliar, né, a busca por objetivos financeiros, objetivos pessoais, e a parte de gostar, muito melhor ainda. Para quem não conhece, depois você vai entrar na internet e vai procurar Galgo Beer House. Vocês têm unidade em Erechim, 2 unidades em Erechim, tem uma unidade em Concórdia, uma unidade em Chapecó também, né? Isso, e abrimos ano passado em Carazinho, e esse ano, agora, dentro de alguns dias, aí vamos estar abrindo em Caçador, Santa Catarina também. Perfeito. Então, tendo um sucesso bom. Eu conheci o Giliar faz uns 5 anos atrás. Foi um prazer trabalhar com toda a equipe de profissionais. E há uns 3 anos atrás, a gente trabalhou com uma equipe de gestores. Né? E eu sempre percebi a vontade de estar motivando, qualificando, capacitando as pessoas e integrando o time. Tanto que o time era muito diferenciado, um time jovem, bem unido, com muito prazer na equipe, né? E às vezes que eu fui nos bares de vocês, fui muito bem atendido naquele ambiente despojado, divertido, gostoso visualmente e em termos de sabor e atendimento. Como é que você faz para ter esse nível de qualidade, Giliara? Eu sei que você e a sua equipe de gestores, né, Sim, e profissionais. cara, eu acho que primeiro tem que. Eu não consigo vender o que eu não compro. Então eu Ah, sou extremamente cliente do meu negócio, assim, sabe? Então, como eu gosto muito de viajar, então a gente conhece muitos bares, referências, assim, em muitos lugares diferentes. E eu acredito que são todas referências boas para que a gente possa trazer para dentro. Aí no momento em que tu gosta do que tu faz, em que tu gosta do que é bom, né? Eu digo que o bom gosto não retroage, cuidado com o que você experimenta. Então no momento que eu experimentei coisas boas, né? Eu tenho referências, eu sei como fazer, então vamos fazer esse padrão chegar até o nosso cliente. E aí, sendo cliente do meu negócio, né? Não digo que eu não sou trabalhador, né? Mas eu compro o que eu vendo. Então, eu sei como que a pessoa gosta de ser tratada, como que o ambiente, qual é o ambiente que a pessoa de fato valoriza, coisas que têm percepção de valor para um, para outro. Então, a gente, sabendo o que o cliente gosta, eu acho que fica muito mais tranquilo de você conseguir agradar uma grande maioria de pessoas, né? Então, eu vejo você que, cara, é uma forma de buscar excelência, é essa questão, assim, de fato, entender do negócio, fazer, estar presente no negócio e ter pessoas que também consigam transmitir essa cultura, esse pensamento, esse padrão para frente, né? Isso tem que ser desenvolvido. Vocês têm aí um ponto bom, a gente vê que os pontos são bons, a estrutura física é muito diferenciada, e isso faz o ambiente ficar agradável, muito agradável, prazeroso. Vocês têm a comida saborosa e tem o atendimento de alto nível. Só que o atendimento de vocês tem muitos estudantes, pelo que eu me lembro. Há muitos estudantes que Sim, é uma atendem. galera completamente jovem, assim. Então, para eles é o primeiro, o segundo emprego, provavelmente a maior parte. E mesmo assim, eles sendo jovens, eles têm um atendimento muito bom. Ou isso vem de uma seleção bem feita, ou vem de uma seleção com treinamento. Como é que é o caso de vocês aí? As duas coisas. É a seleção com treinamento. Então, a gente é bastante rigoroso na seleção, embora não há uma abundância de pessoas interessadas,
interessadas, mas a gente busca ser muito criterioso, porque eu acho que é muito mais difícil demitir do que contratar. Então, é melhor não integrar quem tu acha que já não vai dar certo, do que depois integrar e ver que não vai para frente e ter que desligar. Por vezes a gente faz apostas, né? E nenhuma pessoa que a gente acha que vai dar certo tem uma certeza que de fato vai dar certo. Mas a gente Mas, confia bastante assim no nosso processo seletivo. E depois a gente faz um treinamento também bem interessante, assim, ele é bem padronizado. Então, como a gente tem mais de uma unidade, a gente precisou padronizar processos em tudo, né? Seja processos de atendimento, de recrutamento e seleção, na cozinha, então, absolutamente tudo tem processo, tem ficha técnica, para que a gente pudesse, de fato, replicar o nosso negócio, né? Então, a seleção aliada ao treinamento, eu acho que só um ou só outro não resolve. Mas se os perfeito. dois conseguir ser bem feito, assim, a probabilidade de ser assertivo é muito maior, né? Sim, Claro que dá mais trabalho, né? claro. Mas nesse ponto aí, a tua formação de engenharia ajudou muito, porque um engenheiro aprende a ter uma visão sistêmica, né? Ele aprende a ver um método, um processo, e ele passa a dar ênfase nos processos, o que é muito positivo. Você, como pessoa, uma pessoa bem aberta, bem humana, bem sensível, né? Que alguns engenheiros a gente classifica como mais frio, mas você mantém esse bom humor com a vida contigo, mas tem um pensamento lógico da engenharia. E eu, pessoalmente, acho que é bem interessante, sim, pegar engenheiros e colocar dentro das organizações também. Assim como é bom psicólogo para determinadas áreas, engenheiros para gestão são muito interessantes, tá? Provavelmente tu tira proveito com isso, né? Já deixo um abraço para o Breno Sim. Munhol aqui. O Breno Munhol tem uma empresa nos Estados Unidos, já fiz uma live com ele. É um brasileiro do Pará. Deixo para ele e a Adriana. Outro dia a gente conversa novamente. Já tivemos trabalhando com eles também aqui. Um prazer. Me diz uma coisa, Gia, como é que tu escolhe teus sócios? Porque escolher um colaborador já é difícil. Escolher um sócio é muito mais difícil e complicado. E aí, como é que vem essa situação? Então, lá no princípio, a gente não tinha uma definição exata, assim, do que é o ideal, do que não é o ideal, que nem eu falei antes. A gente tinha era muita vontade de trabalhar e fazer acontecer, né? Perfeito. Então, a gente já naturalmente trabalhava com a minha esposa e com a minha irmã, e aí tínhamos, então, um novo negócio em que eu tinha um negócio, elas trabalhavam para mim, comigo, mas o negócio era meu. Então, eu tinha uma vontade grande de que elas se integrassem, que elas tivessem o negócio delas, pudessem ter uma responsabilidade de dono também. E aí o Galgo veio com essa opção. Então, hoje a gente é sócios. Lá no início não tinha exatamente responsabilidades definidas. Hoje a gente tem exatamente o que cada um faz. A gente se auxilia, mas cada um sabe o que faz. E para hoje a gente selecionar novos sócios, então é uma forma. A gente desenvolveu um método de crescimento por unidades próprias. Então, mas é um método. Ele pega um pouquinho do franchising, ele pega um pouco da expansão por unidades próprias, e a gente montou um negócio modelo nosso, né? E a gente optou por somente crescer com pessoas que já estão dentro do Galgo. Então, eu não tenho hoje uma alternativa de alguém de fora, em que eu não conheço, vir investir, quer abrir uma unidade em São Paulo, independente do lugar, né? A gente não Ah, tem essa alternativa, porque eu acredito que a sociedade, ela, nesse nosso modelo, ela tem se provado muito forte, assim, porque a gente, no momento em que a pessoa já trabalha comigo, ela já me conhece, já sabe os meus princípios, meus valores, a minha índole, e eu, da mesma forma, também conheço ela, né? Conheço essa pessoa, eu sei se faz sentido ou não a gente se juntar num contrato social para dar sequência no negócio. se ela Porque, é se ela é teu colaborador, tu já está vendo o atendimento dela, a forma humana de tratar ou não, se ela é arrogante com algumas pessoas, porque ela pode fingir perante um chefe, mas junto com o cliente ser arrogante, tratar mal. Aí tu já vê se ela também fecha com os valores teus, né, da empresa. exatamente, eu acho que essa é a questão, né? Princípios e valores. Comportamento a gente consegue organizar
no dia a dia, mas essas outras questões mais da pessoa, eu acho que precisam estar alinhados, assim, senão não vai fazer É, sentido, né? sim. Então, e a pessoa, então, tem que ter esse alinhamento todo e sempre parte da pessoa. Eu não obrigo ninguém a abrir eu quero abrir uma unidade fora, né? Então, é sempre parte da pessoa. Ela tem que querer, ela tem que ter essa ambição de querer ter um negócio, de querer, cara, fazer acontecer num lugar novo, e aí a gente entra como um apoiador, como expertise, sócios que de fato vão fazer acontecer junto com ela, né? É. Que de repente sozinha ela não conseguiria ou teria muitas dificuldades no caminho, que a gente às vezes já passou por isso e pode definir um caminho que é mais assertivo, né? Sociedade bem feita é vantagem para todos, né? Porque se tu pega Para uma todo pessoa que mundo. tem interesse, força de vontade, ela não precisa começar do zero, ela já pega um caminho trilhado, com os erros que já passaram, superaram, para ela é bom, para você é bom. Tá? Com Você certeza. colocou uma coisa que eu acho muito importante e que algumas pessoas interpretam erradamente. Quando você diz que é necessário que ela tenha ambição. A gente vê que algumas pessoas interpretam ambição com ganância, elas confundem. O ganancioso é aquele cara que realmente quer crescer, custe a quem custar, desde que não seja ele. Mas ele tem vontade de crescer, mas não se importa em ser ético. E o ambicioso quer crescer dentro da ética. Então, tu escolhe. Essa é uma característica importante. Tem que ter afinidades e valores. O que mais tu percebe na pessoa para ser um colaborador, um sócio? Que tipo de virtudes você acha que são interessantes? Porque competência tu vai treinando, né? Sim, Como atender, eu posso treinar, sim. mas virtudes ele é mais da pessoa. Cara, primeiro é lealdade, né? Eu acho que a gente precisa ser leal um ao outro, porque senão não faz sentido. Eu não quero estar aqui pensando se o meu sócio de outra cidade está me passando a perna. Cara, ele tem que ter esse princípio dentro dele, né? Porque a gente daí, tu evita de perder tempo com coisa que não precisa, né? Eu estou fazendo pelo melhor, você está fazendo pelo melhor, eu respeito e sou leal a você e a empresa, e ele da mesma forma. Então a gente já evita de gastar um bom tempo com preocupações que tirariam o sono de qualquer pessoa, né? Então essa questão de lealdade, a proatividade e, cara, para o nosso ramo de atividade é essencial que a pessoa seja bem-humorada, sabe? Parece Hum. algo tão simples, parece algo bobo, só que o seguinte, mais do que contagia, mais do que o bom humor é o mau humor. E aí, num negócio em que as pessoas vêm para se divertir, Ah, o mínimo que precisa é que eu seja uma pessoa de alto astral, bem-humorada, porque eu vou precisar estar bem-humorado, com o espírito em alto astral, nos dias bons e nos dias ruins, porque o cliente que entrar na porta, ele veio para se divertir, ele não está querendo saber como é que está meu dia, né? e ele não está Então, para alimentar, né? se a pessoa precisa fazer um esforço grande para estar no dia bom ou bem-humorada, cara, não vai dar certo. Porque Não vai qualquer funcionar. problema que acontece vai arruinar aí uma noite de um cliente que veio para dentro do bar para se divertir, né? Tem uma frase que diz que quem trabalha com serviços trabalha com detalhe. Os pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E no comportamento, o teu cliente ele não vai para buscar uma comida para se alimentar por fome só. Isso é algo que ele quer. Mas ele quer um ambiente que ele pareça, que ele se sinta livre, que ele se sinta feliz, quebre a rotina. E realmente ter um atendente, um barista ou alguma pessoa que sirva ele de uma forma ruim estraga todo o jogo, né? Tá? Ou E pode fazer ou ao contrário, né? Pode tornar a experiência dele espetacular, né? fantástico. Melhor ainda daí, né? Exatamente. E me diz uma coisa, me fala um pouquinho da tua história, tá? Você começou nessa profissão, nessa área, ou tu passou por outras atividades antes? Antes de todo mundo, sejam bem-vindos. Eu estou falando com o Giliário Dalla Rosa. Ele, a irmã dele, a esposa dele, tem empresa chamada Galgo Beer House. São botecos, bares nas cidades de Erechim, na cidade de Concórdia, Chapecó, Carazinho, e estão colocando agora mais uma filial. Qual é a cidade ainda? Caçador. Caçador, no Santa Catarina. E nós estamos falando sobre gestão, negócios, motivação.
porque é o foco das nossas lives, ajudar as pessoas a crescer na carreira, melhorar a vida, a qualidade de vida, o trabalho, e ouvindo pessoas que têm experiências boas, você pode acertar na tua. Então aproveite, depois você entra no site, Galgo Beer House. Já aproveito também, Giliar, fazer um pequeno comercial. Aqueles que querem ser empreendedores ou têm negócio, daqui uns 10 dias, dia 26, sábado, não esse sábado próximo, eu vou ministrar a imersão Upper. São 12 ferramentas de gestão. Para quem tem um negócio que quer melhorar a gestão, eu vou trabalhar com 12 ferramentas de gestão e 5 filosofias de negócio. Quer saber mais? Entre em contato comigo. Pega na internet e veja meu celular, tá? Minhas mídias sociais e vamos conversar. Mas voltamos a você. Como é que foi tua história e tua carreira? Você nasceu em Erechim mesmo? Sim, nasci em Erechim, fui criado aqui, e aí tinha duas referências, que era meu pai e minha mãe, né? Meu pai na indústria metalmecânica, minha mãe na comércio de alimentos, assim, já tinha estabelecimento que fazia uma pastelaria, servia lanches, comida e tal, há muito tempo. E aí eu fiz um curso profissionalizante, fiz Senai aqui, então tinha uma referência, queria seguir nesse ramo metalmecânico, que era o ramo do meu pai. Gostava muito, gosto até hoje, só acabei não seguindo. Aí fiz Senai, fui para Porto Alegre estudar engenharia mecânica, então morei lá por 6 anos, nesse período também trabalhei aí na indústria, de fato, né, no que eu gostava de fazer, alinhado com a faculdade. E aí 6 anos, fiz intercâmbio nesse meio do caminho também, e foi um período em que eu gostei muito de morar na capital, fiz muitas amizades, consegui um excelente trabalho, assim, tinha uma oportunidade de crescimento, mas eu queria voltar para perto da minha família, né? Era onde temos uma relação fantástica, assim, a gente tem um apego um ao outro, assim, então eu tinha essa vontade de retornar para a cidade de Erechim, que era da onde eu tinha saído. Aí, então, me formei em 2014 e já em 2014 voltei para Erechim, né, com o intuito me desliguei da empresa que eu trabalhava, com o intuito de eu trabalhar aqui no ramo metal mecânico, mas eu tinha já essa ambição de ter o meu negócio no ramo de alimentos, né, de bar, restaurante. Então, aí visto a experiência da minha mãe, né, então eu acho que é uma coisa assim, a gente só pode dizer o que a gente gosta ou não gosta depois que a gente experimenta, né? Então eu conseguia ter uma experiência já no ramo da indústria, no ramo da engenharia, então eu queria também, sabendo quais são os prós e contras de cada um, né? Eu era funcionário, trabalhava até às 4h48 de sexta-feira, enquanto minha mãe trabalhava todos os dias, 12, 15 horas por dia, não tinha final de semana, mas também tinha seus benefícios, né? Então, tudo tem as suas vantagens. Então, eu disse, cara, eu quero me aventurar nesse ramo de atividade. Era algo que eu tinha muita vontade de fazer. Aí, voltei para Erechim e, nesse mesmo período, a minha intenção era trabalhar de dia na engenharia, de noite começar a trabalhar com a minha mãe para aprender. E, antes disso acontecer, apareceu uma oportunidade de uma venda de um ponto comercial aqui. E aí, cara, a minha esposa topou, minha mãe topou, a gente não tinha nada a perder na época, eu pensava assim, cara, na pior das hipóteses eu sou engenheiro, né? Vou voltar a fazer o que eu fazia. Não tinha filho, então topamos o desafio e abrimos o negócio, isso foi em 2014. Aí em 2015, um amigo meu que viu o nosso negócio prosperando aqui, me chamou para abrir um negócio no litoral, e a gente cheio de empolgação, né? Ele me ligou numa quarta-feira à noite e na segunda-feira eu estava lá para nós definir onde é que ia ser a nossa pastelaria no litoral. E abrimos o negócio, a minha irmã foi para lá, me ajudou bastante. O negócio ele acabou não prosperando muito, sim, trouxe muita experiência, muito conhecimento, mas pouco retorno financeiro. Mas é muito aprendizado faz parte, né? E a gente precisa, nem tudo são acertos, né? E aí, mas o negócio ele ficou aberto por uns 2 anos, assim, e depois a gente vendeu. Aí, em 2016,
abrimos o Galgo em Erechim com uma... A gente foi viajar para a Patagônia, eu gosto muito de viajar, a gente foi viajar de carro, e aí visitamos na Argentina muitos bares, assim, que vendiam muito cerveja artesanal. Isso era uma coisa que estava ventilando muito, muito, muito suavemente aqui no Brasil, aqui na nossa região ainda. E a Argentina tinha muito mais à frente isso, essa cultura da cerveja, sabe? E aí a gente fez uma imersão em bares, em experiências distintas todos os dias em que a gente estava lá. E aí voltamos para cá e disse, cara, não tem um bar assim aqui em Erechim, né? A gente está órfão dessa experiência. Então, vislumbramos essa oportunidade. Diz, poxa, a gente gostou tanto de... Esse mercado, ele tá pipocando, né? Tá todo mundo falando sobre isso, as cidades maiores. E aí eu disse, vamos abrir esse negócio. E aí juntou também com a possibilidade de trazer as meninas como minhas sócias, né? Mas a gente, de forma muito sincera, não tinha uma expectativa muito grande, sabe? Porque a gente precisava ensinar às pessoas o que a gente queria que elas consumissem. Então isso, por vezes, é mais trabalhoso, né? E o negócio, cara, ele foi um espetáculo, assim, desde que a gente abriu, sabe? A gente se surpreendeu de forma muito positiva. Claro que foi muito, muito, muito trabalho, muita dedicação, mas aliado a já uma pequena experiência que a gente tinha, né? Então, já tínhamos um negócio, a gente já sabia o que a gente... se esse negócio a gente fosse replicar, o que seria fácil, o que seria difícil, o que a gente tinha aprendido que deu certo lá no boteco, o que tinha dado errado. Então, tu já entra com um pouquinho mais de bagagem do que tinha no primeiro, né? Primeiro também era... E aí foi... Primeiro Como? era... O primeiro se chamava Boteco, exatamente. E aí o segundo, Galo. E aí, cara, conseguimos prosperar muito. Aí, então isso foi 2016, final de 2016. 2018, um amigo meu, a gente ainda não tinha esse crescimento por pessoas de dentro, né? Aí um amigo meu, de longa data, assim, disse que é engenheiro mecânico também, morava aqui em Concórdia, me chamou, disse, Gili, quero abrir um negócio que nem o de vocês aí, né? E aí nós, bom, já nos conhecíamos há muito tempo, tipo 25 anos, assim. As meninas também foram parceiras, eu falei para ele que, cara, a gente tem duas alternativas. Nós não tínhamos um negócio padronizado ainda, né? Era muito nós dentro do negócio ainda, todos os dias para que o negócio ainda funcionasse. Eu falei, a gente não tem, esse negócio não está pronto para replicar. A gente tem duas alternativas, ou a gente, eu vou atrás de uma empresa, uma consultoria que possa nos ajudar, e aí daqui uns 6 meses, um ano, a gente abre a tua loja, ou a gente vai agora, nós vamos trabalhar o dobro, vamos correr atrás do rabo por várias coisas, mas a gente vai fazer acontecer. O que tu acha melhor? Ele, não, vamos fazer agora. Então, beleza. Então, de fato, fomos para lá, e aí, com certeza, né, tu tem um trabalho gigante, porque a gente não estava pronto para expandir desde os processos até para as pessoas, né? Então, o primeiro pequeno aprendizado foi quando a gente teve 2 bares em Erechim, o Boteco e o Galgo. Eu já não conseguia estar nos 2 simultaneamente. Então, eu precisava ter líderes que começassem a replicar o que eu faria, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de trabalhar. Então, iniciamos aí esse aprendizado sobre gestão. Aí em Concórdia foi bem legal também, foi um sucesso. E aí nesse período a gente, de fato, buscou uma empresa que nos ajudou muito, muito, muito com padronização de processos, de produtos, de manuais, de fichas técnicas, atendimento, enfim, foi bem, bem, de verdade, assim, foi algo que eu recomendaria, assim, para empresas de modo geral. Eu gosto muito de contratar empresas que foram recomendadas, né? Sim, Não sim. só uma consultoria, por vezes, não me resolve nada, mas com recomendação, e isso atalha muito, 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 né? O caminho das pedras, assim, né? Não precisa tentar aprender tudo sozinho, que custa muito caro, né? Demora Às demais. vezes, muito mais caro que tu contratar uma empresa, né? Pode parecer mais caro tu pagar uma consultoria, mas na verdade ela facilita tanto, aumenta a velocidade, a produtividade, diminui os custos de erros, que vale a pena sim. Só que busca uma referência, né? Primeiro veja se tem informações boas da pessoa, do negócio, se ela tem Sim. capacidade, e com certeza vocês fizeram uma boa decisão, tá?
E aí, É, e depois, aí, como é que... depois abrimos aí o Galgo Chapecó, foi já infinitamente mais fácil quando a gente já tinha as coisas organizadas, isso em 2019. Aí em 2020 a gente abriu um outro Galgo que em Erechim, iríamos abrir, e aí entrou a pandemia. Assim, 2 dias antes de nós inaugurar, fechou tudo. Aí a gente ficou em stand-by, conseguimos administrar bem assim a pandemia, embora a gente Ali sofreu foi bastante. a Galgo Experiência? Isso aí. É onde a gente Tá. fez o treinamento das lideranças ali na última vez que tu esteve aqui. Eu lembro que era um bar muito bonito, uma esquina, uma casa de esquina, e nós fizemos um Isso, treinamento durante o dia inteiro sobre liderança, e realmente veio a pandemia, mudou todo o negócio, né? A minha área e a tua área foi diretamente atingida, né? Todos os negócios foram, foi um aprendizado doloroso, mas não nossa, tinha o que fazer. cara, foi um aprendizado e tanto, assim, até de superação, entender como a gente é capaz de se adaptar a diferentes realidades, né? Uhum. Então, quando a água bate na bunda, de fato a gente consegue mudar algumas coisas. É muito interessante. Talvez acho que eu optaria por não ter vivido, mas já que a gente viveu, que a gente traga um aprendizado, né? Eu preferia não ter passado também, né? Dizer que eu amei, não. Exato. Não gostei nem um pouco da pandemia, mas se tu tem um problema, ou você foge dele, ou tenta se esconder, ou você tenta tirar um proveito, né? E eu acho que nós Exatamente. temos a pandemia em vários sentidos. Tem toda a razão. Eu, por exemplo, que aproveitei a pandemia, me serviu como uma lição para fazer treinamentos online, para aprender online e fazer treinamento online. Claro que eu prefiro um treinamento presencial do que ministrar um treinamento online. Prefiro uma palestra presencial que tem interação com o público, né? Mas quando não tem que fazer, tu tem que se adaptar à realidade. Quem Exato. não se adapta, quebra, né? Bem isso, né? E aí demos uma segurada nas expansões, e aí em 2023, então ano passado, a gente retomou aí com um guri que era meu funcionário aqui há 5 anos aproximadamente, e tinha essa ambição assim de ter um negócio próprio, sabe? Ele já estava num nível bem legal de coordenação. Ele, como eu e minha esposa tivemos filho em 2022, ele assumiu a gestão de muitas coisas para nós aqui, e era uma pessoa que fechava o que a gente comentou antes, né? Princípios, valores, bom humor. Então, e ele estava querendo alçar voo. Ele me disse, ou a gente abre junto ou eu abro sozinho. Eu disse, bom, já que eu vou te perder de qualquer forma, vamos junto, né? Então, viramos sócios e aí a gente abriu o Gaúcho Carazinho, que semana passada fechou um ano de existência aí, tá muito legal, muito positivo, assim. E agora, esse ano, vamos inaugurar o Galgo Caçador com um guri que é nosso gerente em Concórdia, foi nosso gerente, já não é, a gente já é sócio, né? E também por 5 anos e pouco foi nosso colaborador ali, entrou como garçom, teve vaga de treinador, depois de gerente, então também já carrega uma expertise grande e já nos conhece e nós também o conhecemos, a ponto de topar quase esse casamento, né, que é uma sociedade. Então Nesse, minimiza, não zera, mas minimiza muito os claro, riscos, tanto do negócio, porque eu acredito muito que as pessoas são o problema e a solução. Então o negócio, quando ele não é próspero, eu acredito muito mais que é o gestor, né, o operador, do que de fato o negócio ou a cidade. Por vezes tem problemas, né? A gente erra às vezes, mas eu acredito muito mais que é 80% a pessoa que está à frente do negócio que faz acontecer ou não faz acontecer. Então hoje minimiza muito, né? ele tem que assumir para ele que é bem assim. Não quer dizer que tenha que seja isso, mas se o gestor assumir que as dificuldades são do mercado, que as dificuldades são do governo, que as dificuldades são externas, ele nunca vai ter os resultados. O que ele pensar é comigo mesmo, eu que tenho que achar a solução. É a mesma coisa na vida pessoal. Se eu achar que as dificuldades da minha vida é minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu chefe, eu não vou assumir a bronca para encontrar a solução. Nessa jornada, que é bem interessante, de desafios, vocês também devem passar por vários processos de inovação, né? Vocês tomam decisões só entre os chefes, existe uma troca com os colaboradores, como é que processa dentro normalmente? Cara, a gente é muito
a gente, a gente busca estar bastante presente dentro da operação, então a gente consegue colher feedbacks, né, tanto da equipe quanto de clientes, né? Como a gente também gosta muito de viajar, a gente está sempre conhecendo novidades em todos os lugares que a gente vai. E aí a gente faz, eu gosto muito de ter sócios, assim, porque eu gosto de compartilhar problemas, soluções e angústias, assim, que por vezes a gente percebe no mercado. E a gente faz, a cada 3 meses, um encontro de todos os donos de galgo. Então a gente se reúne uma vez em cada bar, então vamos todos a um determinado lugar, em que a gente debate alguns assuntos, a gente fala um pouco a gente tem um quadro tipo de gestão à vista, em que a gente analisa alguns indicadores, mas a gente fala muito das dificuldades e das opiniões, assim, que cada um tem. Porque como a gente está em mercados diferentes, apesar do negócio ser o mesmo, muda muito o tipo de cliente que eu atendo em Erechim, para Chapecó, para Carazinho, para Concórdia. Então, cara, o nosso modelo de negócio dá muita autonomia para a pessoa que está à frente do negócio. Então, não adianta eu botar um sócio se eu não der autonomia para que ele tome as ações, né? Eu gosto de ter, eu gosto de estar presente nas decisões, mas se ele não puder, se ele ficar engessado a decisão, não precisava ser um sócio, podia ser um gerente, né? Então, eu gosto de ouvir muito eles, o que eles me trazem, quais as particularidades do negócio, quais as dificuldades que foram enfrentadas, o que cada um fez. Então, a gente, quando se reúne, consegue trocar muitas informações que os empresários, de modo geral, têm os mesmos problemas, independente do ramo que atua, né? E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de conversar sobre, sendo que daqui a pouco eu não precisava trilhar esse caminho se eu soubesse que ali na frente ia chegar até ali. O meu colega, às vezes, do lado, fez a mesma coisa, podia me contar, já me dar uma solução, uma alternativa. Então, a gente busca compartilhar muito informações, assim, e como a gente está em vários lugares, a gente consegue ter uma opinião bem diversificada, e aí a gente filtra o que faz sentido, o que não faz, né? E a gente também atua em áreas distintas, por exemplo, o nosso negócio tem a ver com diversão. Então, cara, o que a gente pode fazer para que as pessoas se divirtam mais? Desde o ambiente, o som, o atendimento. A gente vende comida. Que tipo de novidade eu vou trazer na gastronomia do bar? Né? O que eu posso... a gente, por exemplo, tem o item do mês. Tem um drink e uma pizza do mês, todo mês. Para que o cliente tenha sempre uma novidade para provar. Esse mês é o mês de outubro. A gente trouxe um chopp importado da Alemanha, mês da Oktoberfest. Então, pequenas novidades assim que a gente precisa estar sempre instigando o cliente a vir até o bar, né? Então, cara, mas existe uma necessidade latente de novidades, né? Algumas coisas a gente também filtra, porque se tu quer agradar todo mundo, tu não agrada ninguém, né? E tu acaba levando o teu negócio aonde... Se tu não tem um propósito, a gente tem um negócio bem... Eu acredito que a gente tem uma estratégia, um negócio muito definido. A gente ouve opiniões diversas, a gente consegue botar num filtro e saber, não, isso serve, isso não serve. Isso eu já testei num outro negócio que eu tive, não deu certo, isso aqui meu amigo quebrou, isso aqui eu acho que é o caminho certo, vamos por aqui, vamos experimentar. Então, mais ou menos assim, tem inovação, tem experiências com pessoas de dentro, tem experiências com bares, com referências externas, também tem. Tu consegue buscar também aprendizado com experiências de outros ramos e levar para o teu negócio? Consigo. Eu sou meio entusiasta, assim, de ouvir pessoas que eu admiro, sabe? E então, todo tipo de experiência de empresários, de pessoas de ramos distintos, eu acho que sempre agrega, né? Então, eu costumo promover, tipo nesse ambiente no Galgo Experience que a gente tem, a gente promove, inclusive amanhã vai ter um outro evento. Cara, agora está um pouco na moda, assim, entre aspas, né? Encontros para falar sobre empreendedorismo num ambiente não corporativo. Então, no bar.
né, em que vai ter lá pessoas falando, enquanto as pessoas estão fazendo um happy hour, e depois o network é enriquecedor, né? Então a Perfeito. gente promove com muita frequência esse tipo de evento no bar e sempre tem pessoas diferentes podendo falar, trazer seu conhecimento. Eu acredito muito que tudo é válido, sabe? Sim, com certeza. Tem aprender com os outros, a gente pega sacadas de outros negócios e adapta à nossa realidade, né? Eu assisto, às vezes eu vou fazer uma palestra e tem outros palestrantes num congresso, eu procuro assistir o que eu puder, porque às vezes pego uma sacada de outra área e eu aplico no meu universo, adaptando. Eu acho que a gente pode aprender sim, né? Da mesma forma, eu posso pensar como administrador, posso pensar como psicólogo, posso pensar como advogado, posso pensar como engenheiro e pegar aquele tipo de pensamento. Porque fazer perguntas inteligentes que vai trazer respostas inteligentes. E me conta uma coisa, tem alguma situação, alguma situação que tu possa contar de experiência com os clientes que são situações diferenciadas, interessantes, ou que te desafiaram, por exemplo, que tu lembra agora? Sei que na hora às vezes não vem, mas você tem alguma experiência que tu lembra? Cara, a noite é sempre um livro aberto, né? Toda noite a gente escreve uma história praticamente. Mas assim, uma coisa inusitada, assim, que eu me recorde, não, né? Clientes Mas chatos é muito divertido trabalhar na noite. e os clientes, de clientes divertidos ou aparece clientes meio chato que atrapalham? Cara, E lida cara, para tem de tudo, né? tem de tudo, né? Tem de, tem de tudo, né? Mas assim, 99% dos clientes vêm no bar para se divertir. Então, diferente de um outro trabalho em que as pessoas iriam vir para te trazer problemas a serem resolvidos, situações chatas, ali não, ali é sempre algo bom, né? Quem veio para ali, veio para se... Por exemplo, agora, antes de eu vir para cá, o Galgo Experience, esse, a gente abre somente nas sextas e sábados. Eu tenho dois bares na mesma cidade, com o mesmo nome, então eu não abro todos os dias para não ser meu maior concorrente. Então, a gente abre somente as sextas e sábados. E eu cheguei lá agora, que a minha irmã estava fazendo umas fotos de um produto que vai ser lançado nos próximos dias, e aí tinha chego umas clientes lá, né? Como eles estavam fazendo as fotos, estava tudo ligado, o bar, assim. Mas a gente trabalha hoje somente para delivery. E elas chegaram, estavam na porta, assim, eu cheguei lá, e aí elas não abrem hoje, né? E eu falei, não, não, hoje não abre, a gente abre somente para delivery. E elas, nós tínhamos combinado de vir fazer um aniversário aqui. E eu, nossa. Aí eu, cara, foi por muito pouco que eu não dei uma carona para elas para o outro bar, sabe? Mas elas levaram completamente na esportiva, foi divertido e quando eu cheguei no outro bar, elas já estavam lá de volta, já estavam se divertindo, já estavam. Então, cara, são situações que acontecem assim no dia a dia, mas é muito Mas divertido. É muito divertido. É cansativo, mas é muito é, divertido. o teu bom humor com a vida, realmente ele leva para se leva para gestão, para atendimento, né? Não tem, faz parte da tua personalidade. Então, quem é divertido, quem tem bom humor, ele pega qualquer experiência e daquela experiência ele tem uma brincadeira, uma espirituosidade que torna ela interessante, né? Porque quando eu recebo, por exemplo, um cliente, eu vou dar um exemplo contrário. Às vezes eu vou num hotel que eu chego para uma palestra e eu falo com o atendente, ele fala aquele atendimento seco. Boa noite, que posso servir? Só. E tem outros que já dão uma simpatia, já chama pelo nome, já conversa, já puxa uma coisa. Aí tu diz a cidade que tu veio, ele já puxa de um parente, de um amigo, isso, aquilo, e cria um ambiente bom. A gente se sente aceito, se sente valorizado, né? Pertencente ali, né? A hora que eu for a Erechim, ou a Concórdia, ou a Chapecó, eu vou aí visitar e tomar uns drinks com vocês, né? Tá Pode bom? certeza que você Será vou muito incomodar. bem-vindo. E me diz uma coisa, na produção de drinks, vocês chegam a criar drinks ou vocês buscam informações de outros drinks para produção? Cara, a minha irmã ela é formada em gastronomia, então e é muito apreciadora da boa gastronomia e de bons drinks também, né? Assim como eu sou um apreciador de chopps, ela é de drinks. Então
ela é responsável por criações mensais, assim, a gente todo mês tem um drink do mês. Essas inspirações, por vezes, elas são pegam inspirações de outros lugares, de outras experiências que a gente teve, e por vezes, cara, olha, eu não sei de onde é que ela tira. Na verdade, sei, ela estudou para isso, ela tem conhecimento para isso, né? Sim, sim. Mas ela tem uma capacidade criativa surreal, sabe? Teve uma situação em que a gente fotografa todo mês, né, com antecedência, mas, tipo, faltava 10 minutos pro rapaz do marketing chegar para fotografar o drink e tal, e eu tava lá com ela e eu de baia aí, qual que vai ser o drink? E ela, não sei, não consegui pensar nele ainda. Cara, em 10 minutos, ela criou um drink, assim, ó, bom, ele entrou para esse, a gente colocou um cardápio novo no bar agora, no início desse mês, ele entrou pro cardápio de tão espetacular que foi, sabe? Então, ela é a nossa referência de criações, assim. Ela é uma pessoa extremamente criativa e de muito bom gosto. Claro que ela também estudou para isso, que nem eu falei, mas ela é muito assertiva, assim, até porque ela conhece do nosso negócio, então por vezes também não adianta tu criar coisas que tu sabe que o teu público não vai gostar, né? Tem que se adaptar à realidade, ao preço das coisas também. A gente sabe qual é o nosso preço médio, que é aceito pelo público. Eu também tenho que trabalhar com isso, né? Então ela é extremamente assertiva. Então a parte criativa na gastronomia e nos drinks é tudo com ela. Então essa parte é algo que ela faz com excelência, assim, essas criações aí. Para quem não conhece, que entrou aqui ou que vai assistindo as lives depois, estou falando com o Giliar Dalla Rosa, de Erechim. Ele tem, junto com a esposa e a irmã, eles têm bares chamado Galgo Beer House, tá? Na cidade de Erechim, 2 em Erechim, um em Concórdia, um em Carazinho, um em Chapecó e outro que será montado esse ano em Caçador, Santa Catarina. Se você não conhece, vai. Está passeando por aí? Vai. Vale a pena e ser bem atendido, com uma comida boa. Por sinal, aquelas massas que vocês fazem nas pizzas são umas massas mais quadradas, com uma textura diferente, um produto diferente, né? Isso aí. Essa foi uma inspiração assim que a gente teve. Normalmente os bares do nosso ramo de cerveja artesanal trabalham com hambúrguer, sabe? E nessa nossa viagem para a Argentina, o pessoal, cara, tinha cultura da pizza. E eu sou fissurado, doente por pizza a minha vida inteira, né? Há 8 anos e meio a gente faz pizzas e eu como pizza toda semana, não consigo enjoar. E aí eu trouxe essa ideia, né, de uma pizza quadrada, de um negócio mais para comer com a mão, algo que não seja algo formal, de tu sentar e jantar, né? Todas as nossas, todos os nossos pratos, tu não precisa largar o copo. Então tu pode comer um pedaço de pizza enquanto tu segura o teu copo, tu pode comer uma porção. Então tudo tem um pensamento para que não seja aquela coisa que tu sente, coma um montão e depois tu vai embora sem conseguir seguir nessa experiência legal, né? E aí trouxemos as pizzas. Aí a minha irmã desenvolveu desde a massa, né? Então a gente se inspirou muito daí nas pizzas italianas. Então em sabores e desde a massa, assim, algo leve, algo que não, eu adoro também, mas o nosso propósito é algo com, cara, um recheio em que ele de fato seja de altíssima qualidade, mas não vai ser aquela pizza alta assim de recheio, sabe? Então serão uma massa fininha, crocante, com sabores, muitos sabores clássicos, mas muitos sabores autorais nossos, assim como os drinks. Tem os clássicos, mas sempre tem os autorais de nossas criações, né? E a gente percebe que essas criações dela aí, elas são... A gente tem muita credibilidade na praça, sabe? Já quero Porque o pessoal gosta muito. Aí embaixo tem o Sou Almir, tá? Vamos aqui em Chapecó. Né? Ele é de Chapecó, quero homenagear ele, agradecer ele tem me ajudado bastante, ele divulgou você também, tem me ajudado bastante, extremamente competente na parte de internet, de divulgação, de mídia. Né? E eu acho que a gente tem que ter parcerias e se ligar a pessoas boas, cada um na sua área. Então, eu pessoalmente acho que vocês estão indo no caminho maravilhoso, Giliar. Na minha visão, vocês estão indo muito bem e por isso que eu te convidei, porque
a gente tem que convidar para falar quem a gente admira, quem a gente respeita, quem a gente gosta, né? Então, vocês estão no caminho certíssimo. E a todos que estão assistindo, parabéns. Continue sempre buscando conhecimento. Continue sempre buscando ideias, inspiração. E nada melhor do que falar ao vivo com a pessoa, buscar se aproximar. Me diz uma coisa, como é que vocês fazem, já que são 3 sócios principais, nas folgas? Porque deve ter folga também, porque o negócio de vocês, a alimentação, não é fácil, para manter o pique vários dias por semana. E aí, como é que vocês fazem para se dar folga? Para que qualidade Cara, a de gente vida? até Porque diz que o negócio... sem qualidade de vida não tem sentido, né? A gente até diz que o negócio de alimentação é uma cadeia de porta aberta, né? A porta está aberta, tu não consegue sair. Mas assim, depois que a gente começou a ter unidades fora de Erechim, a gente precisou obrigatoriamente para que a gente possa frequentar os outros bares que a gente tem, apoiar eles quando precisa, a gente precisa ter uma equipe montada aqui em Erechim. Então, nenhuma das equipes, nenhuma das unidades depende da nossa presença hoje para funcionar, de nenhum dos 3, né? Então, a gente tem bastante autonomia. E o negócio anda sozinho. Consigo, plenamente. Então, assim, e são épocas, né, Bruno? Por exemplo, às vezes o negócio passa por alguns momentos, né? Tu tá com uma equipe formada, tu tá com uma pessoa à frente ali, gerenciando. Essa pessoa daqui a pouco, por exemplo, pode sair para virar meu sócio. Claro. Saiu para ser meu sócio. Desceu uma lacuna aqui. A gente já tinha uma pessoa em backup, mas essa pessoa, ela inicia na estaca 0, né? Sim. Estaca 2, por exemplo, o cara já saiu no nível 10, né? Então, por vezes, exige que a gente entre novamente no negócio, ensine, replique, passe a cultura até que o negócio começa. Então, assim como tudo, por vezes a gente precisa, de fato, estar dentro do negócio, fazendo acontecer, porque é no nosso sangue que corre a cultura da empresa. Foi nós que desenvolvemos, a gente sabe o que é que tem que ser feito. Então, a gente busca estar presente quando precisa, busca estar, tipo agora, hoje eu fui no bar, né, converso com o pessoal, mas eu não estou em expediente, né, então passo para conversar, para animar, né, trazer uma novidade, enfim, conversar um pouco com eles, mas a operação não depende da minha pessoa. Então, sim, hoje a gente consegue algo que a gente herdou. E aí nem tudo eu pego, por exemplo, tudo como ensinamento. Algumas coisas eu quero seguir, outras coisas eu não quero, né? Então a minha mãe, por exemplo, ela trabalhava demais, muito mesmo assim, e ela acabava se privando de fazer muitas coisas, mas muitas vezes por opção. Então a gente, quando iniciou nosso negócio, e a gente começou a ver que o negócio funcionava sem a nossa presença, desde que tivesse uma gestão, tivessem indicadores, tivessem algumas formas de tu acompanhar, a gente não quis ser escravo do negócio. Então, por vezes, a gente precisa tomar uma decisão, né? Porque se eu estiver lá o tempo inteiro vão precisar de mim. Mas eu posso ensinar as pessoas, se elas estiverem bem treinadas, né? E acompanhadas, o negócio prospera. Então, a gente não queria, era ser escravo do negócio. Eu acredito que eu acredito e eu falo em nome das minhas sócias, porque a gente tem um alinhamento extremo em relação a isso. A gente acredita que a vida é hoje, né? A gente não pode esperar pelo dia de amanhã. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero viajar, quero estar com as pessoas que eu gosto. E isso, para nós, tem um valor que ele é uma coisa que a gente não abre mão, sabe? Então, o trabalho, ele precisa fazer parte da nossa vida, mas a nossa vida não pode ser só trabalho. A gente é proprietário, se precisar, a gente trabalhar 18, 20, 24 horas por dia, a gente vai trabalhar, né? Mas sempre sabendo que, cara, é por um período até que eu organize e depois as coisas vão prosperar. Então, não quero dizer que eu não fujo da responsabilidade, porque cada bar que a gente tem é um filho que está fora, né? Mas eu também coloco como prioridade o negócio prosperar sem a minha presença. Porque se depender de mim estar ali,
o meu tempo é muito escasso, né? Só tenho 24 horas e só consigo estar num lugar, Hoje eu num determinado tempo. os diretores de uma empresa que estavam me contratando com um treinamento de liderança, de gestão, e eu até salientei para eles que tem 3 fatores que nos limitam: o tempo, a energia que é disponível e os recursos financeiros. Mas por isso que eu preciso aprender a delegar, administrar meu tempo, formar equipes, me preparar, porque gestão de recursos financeiros parece uma coisa mais óbvia. Mesmo assim, às vezes você perde. Mas é necessário que o gestor realmente tenha um tempo para ele curtir a vida dele, a família dele, o tempo dele, que ele tenha momentos para ele, porque se ele estiver bem, ele vai voltar para o negócio dele bem. E ele vai ser modelo positivo. Agora, se ele estiver cansado, desanimado, doente, frustrado, não tem como ele fazer uma inspiração para a equipe. Com certeza. Eu vejo Parabéns por que fazer isso. essa palavra que tu trouxe, inspiração, é algo que para nós faz muito sentido. Por vezes, eu busco ser mais inspiração do que qualquer outra coisa dentro do meu negócio, entende? Porque eu quero que as pessoas, no nosso ramo de negócio, as pessoas, 99% são passageiras. Ninguém sonhou em ser garçom. Sim. Né? Mas num determinado momento você está sendo, então vamos fazer com excelência, Mas eu torço para que as pessoas cresçam dentro da estadia no galgo como profissionais, como pessoas que levem algo melhor para a sua vida. Eu incentivo elas a crescer, a fazer, a empreender, porque eu sou um admirador enorme disso tudo. Quero que elas prosperem, né? Então, eu vejo que, por vezes, as pessoas entregam muito mais resultado, eu sendo, de fato, essa pessoa que inspira elas a buscar algo melhor, mesmo que fora do galgo, do que eu, daqui a pouco, querer ficar cobrando, ser uma pessoa que eu não gosto de ser, que eu não sou, sabe? Sim. Então, elas têm dado certo, elas se sentem muito bem, né? Sim. E eu instigo muito elas a, cara, o que tu gosta de fazer? Se mexa, vai fazer alguma coisa para o teu eu de amanhã. Se tu gosta de empreender, tu tem um parceiro aqui que não vai te cobrar nada, vou te dar todos os absolutos conhecimentos e experiências que eu tenho para que tu prospere no teu negócio, seja fazendo unha, cabelo, seja tu abrindo uma oficina, o que quiser, sabe? Eu incentivo muito eles a crescerem, assim, mesmo que me custe perdê-los. Eu acho que é um dos maiores papéis do líder inspirar pessoas, né? Porque quando a gente motiva, tu está motivando ações e comportamento para chegar a determinada meta. Isso é motivação. Agora, inspiração é tocar no coração da pessoa para mudar a forma dela viver a vida. E é claro que teus colaboradores, a maior parte, são transitórios, mas por passarem perto de vocês e terem vocês como líderes, pode certeza, o que vocês passam de lições, de modelos, eles vão levar para a vida deles e vão ter sempre lembrança disso, né? Tem uma pergunta aqui interessante. A engenharia te ajudou a desenvolver a sua empresa? Cara, eu acho que de forma direta, não. A criar, vamos separar. Criar, não. Desenvolver, sim. Então, Sim. A questão de vislumbrar o negócio, de querer ter um negócio, eu acho que a engenharia não participou. Tá. Mas depois que eu criei o desenvolver ela, para que ela pudesse ser replicada, para que ela pudesse estar em outros lugares, aí eu acredito que sim e muito, sabe? Por essa questão de forma de pensar. A gente acaba sendo muito metódico na engenharia, em que tem que ter processo, tem que ter método, tem que ter a quem tu se refere, a como é que tu vai fazer, para quem que tu entrega e de onde vem. Então a gente tem uma sequência lógica na nossa cabeça, assim, e um pensamento muito... por vezes não existe uma equação pronta, tu tem que desenvolver uma equação. Então o problema está sempre aí, ele não existe uma forma de tu resolver. Mas eu fui treinado a resolver problemas que não existem soluções, entende? Então a gente... e aí depois ainda tu criar método, processo, para que ele possa ser replicado e não aconteça novamente, as pessoas tenham essa informação. Né? Mas é tipo assim, vou dar um exemplo aí de Steve Jobs. Quando Steve Jobs estava gostando de uma mulher, de uma garota, e ele queria se aproximar dela, ele foi participar de um treinamento, de um curso de final de semana de caligrafia.
né? O objetivo dele era se aproximar da menina. Mas no curso de caligrafia ele se apaixonou pela beleza das letras. E aí toda essa ideia que ele pegou da beleza das formas, ele levou depois para dentro da Apple, começou a fazer letras diferentes, cursivos diferentes, estilos diferentes, design diferente, e trouxe sucesso. E eu acho que a sabedoria é para pegar de cada experiência algo bom para tornar melhor. Tá? Com certeza. Nós estamos chegando perto das 9 horas, já são 9 horas, e para mim é um grande prazer estar aqui. Antes do final, eu quero deixar novamente o convite, quem tiver interesse em se tornar um gestor mais qualificado, para entender de metodologias de processos, eu vou ministrar Imersão Upper em Santa Rosa, presencial, dia 26, sábado, manhã e tarde, inteiro. É um curso complementar de liderança, tem uma jornada da liderança, que eu até ministrei com a equipe de vocês, e esse aqui é um complemento, que são ferramentas de gestão. Quer mais informação, entre em contato. Ao mesmo tempo, quero deixar a palavra para você, te agradecer muito, tá, por todo o carinho que você sempre me tratou, parabenizar toda a tua equipe, tá, toda a tua equipe, principalmente tuas sócias, tua esposa e tua irmã, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso, vocês lidam para gerar experiências incríveis para as pessoas. Convidar todos que estão assistindo, Galgo Beer House, vai lá, procura, visita, vai lá. Quer deixar algumas palavras finais, Giliard? Cara, eu quero agradecer, Bruno, aí pelo convite, né? Quando tu me convidou, a gente está com um tempo, é sempre escasso, né? Isso. Eu agora, nos próximos dias, tenho um CPF e 2 CNPJ nascendo em 30 dias agora, assim, né? Eu tenho um outro negócio também que a gente tem em paralelo, que está abrindo mais uma filial. E aí, mas eu digo, cara, sempre eu gosto muito dessa possibilidade de compartilhar conhecimento, de aprender com os outros, né? E você é uma pessoa que, quando eu te conheci num evento em Passo Fundo, e aí gostei muito, e aí fiz contato contigo, eu te trouxe para cá, a gente já fez mais de uma coisa. Então, eu admiro muito o teu trabalho, eu gosto muito. E, cara, conselho, assim, que eu gostaria de deixar a todas as pessoas, é uma coisa que eu planto, assim, é que as pessoas empreendam. Porque eu acho que essa é a grande... Não existe nada de errado em não empreender, né? Todas as coisas são dignas e bem-vindas se bem feitas. Mas o empreender, eu acho que é uma coisa que eu admiro muito, 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 sim. Porque são pessoas que, de fato, botam a coisa em jogo, a vida em jogo, para fazer acontecer, né? Então, eu admiro muito, né? E que a gente possa acreditar que, independente de qualquer pessoa que esteja na nossa presidência, no nosso governo, na nossa prefeitura, nós somos responsáveis e capazes de fazer a diferença muito mais que qualquer uma dessas pessoas. Sim. Se a gente fizer o que tem que ser feito, a gente vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor de forma muito, muito, muito mais significativa. Sendo leal, sendo honesto, fazendo um bom trabalho e tornando as coisas melhores, mais fáceis, trabalhando para que o próximo dia seja melhor que o de hoje. Então, não acreditar que quem está numa posição governamental é responsável pela gente. Nós somos os responsáveis e a gente tem um poder de impactar as pessoas ao nosso redor muito maior do que qualquer outra pessoa. Perfeito. Então, fazemos a nossa parte bem feito. Eu acho que aqui tem dois pontos que eu quero salientar. Seja empreendedor, mas eu quero ter segurança num concurso ou dentro de uma organização. Empreenda internamente, tendo atitudes proativas, buscando se diferenciar, aprender coisas novas, circular dentro da organização, galgar postos maiores ou laterais para outras áreas, mas seja um empreendedor de espírito, sempre aprendendo e buscando. O segundo ponto, nunca acomodado, né? Não vamos depender de governo nenhum, não interessa partido. Nós temos que trabalhar por um Brasil melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, independente das politicagens, porque não podemos esperar por eles. A mudança a gente tem um potencial muito maior de impactar as pessoas ao nosso redor, né? Perfeito. Tá? Muito obrigado, Giliar. Foi um prazer ter você aqui
e espero reencontrar em algum momento de novo. Deixa um abraço para tua esposa, para tua irmã. Foi um prazer conhecer elas também. Tá? Abração para a equipe aí. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos. Semana que vem nós temos outro convidado. Um abração, Giliar. Boa noite para vocês. Obrigado, galera. Tchau, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.